Encerrando mais um mês, e encerrando este mês, estamos encerrando esta série de mensagens, família, uma questão de prioridade. A quarta-feira nós teremos ainda o último culto, a última mensagem desse tema, mas no domingo é a última mensagem na família como uma questão de prioridade. E quando nós pensamos na família como uma questão de prioridade, muitas vezes nós questionamos apenas a questão dos valores, os relacionamentos, o tempo que nós passamos em casa, a maneira que lidamos com os nossos relacionamentos, e nós esquecemos um lado muito importante, para que a nossa família possa estar guardada debaixo da vontade de Deus e sermos uma família bem-aventurada. Estou lendo um livro, estou gostando bastante desse livro. O nome do livro é Cave Mais Fundo. E um dos capítulos desse livro, ele trabalha apenas a questão da igreja. E ele começa o capítulo da seguinte maneira: o plano de Deus sempre foi um plano de grupo. Ele se revela por meio de seu povo. O que ele trabalha no começo desse capítulo sobre a igreja, é que Deus ele resgata individualmente, mas o projeto dele sempre é um grupo de pessoas, sempre é uma família. Então, quando ele, lá no passado, ele chama Abraão, ele chama a família de Abraão, mas a partir da família de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. E aí, é interessante que ele faz um questionamento. Se Deus, um determinado dia, resolvesse aparecer aqui na terra, e fizesse um grande sinal, um grande milagre, um grande prodígio, fizesse algo numa rede nacional, onde todos pudessem ver, uma rede mundial, e assim todos iriam ver o grande milagre dele, e ele poderia falar assim: eu sou Deus e eu existo, e eu peço que vocês se convertam a mim, e se prostrem diante de mim. E aí era muito mais fácil se Deus descer, fazer um grande sinal, aparecer de forma poderosa, que todas as pessoas iriam pelo menos temer esse Deus. Mas é interessante que esse autor vai chegando à conclusão que Deus não vai fazer isso. Portanto, Deus não surge em um palco uma vez por ano para mostrar a si mesmo para o mundo. Ele faz algo mais arriscado e mais ousado, algo tão absurdo que faz você morder os lábios. Ele nos torna o seu show. Ele prova a sua existência e se revela por meio de sua igreja. A maneira que Deus se faz conhecido em meio ao mundo é através da sua igreja. Ele não vai fazer um grande espetáculo, ele não vai fazer algo sobrenatural. Ele apenas vai transformar a vida de homens e mulheres, resgatar um povo chamado povo seu, chamado sua igreja. E através disso, diariamente, ele vai estar demonstrando quem ele é em meio ao mundo. Mas esse autor, ele fala algo interessante. Muitos cristãos negligenciam a doutrina da igreja. Hoje é algo muito comum as pessoas dizerem que igreja é algo irrelevante, algo desnecessário. Para nós cultivarmos uma fé, cultivarmos uma espiritualidade, não é necessário participar de uma igreja. Então a igreja cada vez mais está sendo rejeitada, discriminada, sendo deixada de lado pela família. Nós estamos vivendo uma geração chamada geração pós-cristã, aonde crianças, jovens e adolescentes não sequer conhecem o Evangelho, não sequer conhecem uma história bíblica, não sequer conhecem, por exemplo, como se entrar numa igreja, como participar de uma igreja, porque muitos estão negligenciando a igreja. E a razão disso, não ouvimos o que Deus tem a dizer a respeito da igreja, porque a sua voz é abafada pelo barulho de nossas experiências, percepções e desilusões. Quando se fala da importância da igreja, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos entender, porque nós temos formado em nós um preconceito em relação à igreja, pelas desilusões que nós tivemos. Muitos aqui já foram feridos em igrejas, muitos já foram feridos com lideranças. Ou a percepção que o mundo tem, a coisa que as pessoas falam, que a mídia prega, faz com que os nossos ouvidos se fechem
e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus sobre a importância da igreja. Esse próprio autor tinha essa preocupação, aonde ele sentia a igreja como algo irrelevante na sua caminhada cristã. E ele chega à conclusão: nós precisamos aprender a priorizar a igreja e cuidar dela, pelo fato de que Deus a prioriza e cuida. Ele, ao longo da sua caminhada cristã, ele chega a uma conclusão. Apesar da sua juventude, andando às vezes na igreja, às vezes afastado da igreja, mas ele percebe que Deus prioriza a igreja, e Deus cuida da sua igreja. E da mesma forma, nós precisamos aprender a priorizar e a cuidar da igreja. Algumas passagens para você entender como Deus cuida da sua igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui o apóstolo Paulo se despedindo dos seus irmãos, dizendo para eles: o Espírito Santo colocou vocês como pastores dessas igrejas, mas lembre-se de uma coisa: a quem pertence essa igreja é a Deus. Essa igreja não pertence a vocês, mas a Deus. O apóstolo Paulo aos Efésios vai dizer o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A palavra de Deus mostra que a igreja é o corpo de Cristo, aonde se revela este mundo através dos seus membros. E ainda em Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Deus ama e cuida da sua igreja. Ele prioriza a sua igreja, a tal ponto que a sua palavra revela que nós somos feitos em Cristo Jesus, família de Deus. E ainda em Efésios: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é amada, cuidada e priorizada por Deus, de tal forma que Ele edifica a sua igreja, para que a igreja seja o lugar da morada de Deus no Espírito. John Stott vai dizer o seguinte: se a igreja é central nos propósitos de Deus, conforme vemos tanto na história quanto no Evangelho, ela deve também ser central em nossa vida. Como podemos tratar com leviandade o que Deus trata com tanta seriedade? Como ousamos relegar à periferia aquilo que Deus colocou no centro? Como nós podemos rejeitar a igreja se Deus a priorizou? E ele diz uma frase forte: como podemos tratar com leviandade o que Deus trata com tanta seriedade? Queridos, esse livro, nesse capítulo, ele vai dizer, estamos no momento agora onde todo mundo desesperadamente procura um posto de gasolina com gasolina, e aí então ele vai dizer o seguinte, que na juventude dele, para ele, a igreja era apenas um posto, como um posto de gasolina, onde você entrava com o seu carro, enchia o seu tanque e saía viver a sua própria vida, gastar da maneira que lhe bem agradasse, percorrer os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas, e quando o tanque estivesse baixando, mais uma vez ele voltava à igreja, para que pudesse reabastecer o seu tanque, e assim ele continuaria vivendo a sua vida, até que ele chega a uma seguinte conclusão: a igreja não é um posto de gasolina, eu compreendi, é o ônibus no qual eu deveria estar viajando. Era onde eu precisava permanecer, era onde eu precisava construir uma história, era onde eu precisava entender que eu estava junto com aquele povo, andando na mesma direção. Não era apenas entrar, abastecer e viver a minha vida, mas eu precisava continuar caminhando com aquelas pessoas.
Mas ele chega a uma triste realidade. Acho que isso descreve um bom número de cristãos contemporâneos. E eles estão abandonando a igreja. Alguns a abandonam completamente, outros frequentam as reuniões, mas falta-lhes compromisso autêntico e envolvimento com a igreja. Aonde muitos de nós estamos vivendo esta realidade. Chegamos, abastecemos, fazemos as nossas escolhas, quando as coisas começam a dar errado, o tanque começa a baixar, nós precisamos voltar, e aí de novo as coisas começam a ser bem direcionadas, e nós voltamos a fazer as velhas escolhas, e nos afastamos mais uma vez da igreja. O escritor de Hebreus faz um alerta para a gente: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Não deixemos de fazer parte de uma família chamada família de Deus, povo de Deus. Então nós entendemos que igreja é preciso aprender a priorizar. Quando nós entendemos a importância da nossa família, quando nós queremos o melhor para a nossa família, quando nós queremos o melhor para os nossos filhos, não basta dar a melhor educação, não basta colocar nas melhores escolas, não basta tentar dar o melhor presente, dar a melhor vida possível, não é o suficiente. Mas quando nós entendemos que priorizar a nossa família também é envolver-se com o Evangelho, nós iremos entender que na nossa família uma questão de prioridade é a igreja, é fazer parte da igreja, é estar em comunhão com a igreja, estar cada vez mais próximo dessa igreja e cada vez mais envolvido com a igreja, impactar de forma direta a nossa família. Queridos, por que então priorizar a igreja? Primeiro ponto, porque Deus prioriza a igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus, e ela foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Quando nós entendemos que prioridade de Deus é a sua igreja, nós começamos a olhar para ela de uma forma diferente. Quando nós entendemos que é o lugar que Deus decidiu habitar, que é o lugar que Deus decidiu derramar da sua bênção, é o lugar onde Deus tem restaurado vidas, tem transformado nações, através do ministério de igrejas, nós vamos perceber o quanto Deus prioriza, e o quanto Deus protege a sua igreja, a ponto de dizer que o inferno não prevalecerá contra a igreja, e nós temos a certeza que Deus tem feito isso ao longo da história. Quantas condenações nós vemos a sociedade fazendo com a igreja, quantos bombardeios nós temos em relação aos valores da igreja, quantos lugares no mundo são proibidos a igreja se reunir, a igreja congregar. Mas a igreja não fechou as portas. Sabe por quê? Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos perseverantes, não. É porque Deus prioriza a sua igreja, e Ele sabe que a igreja precisa cumprir a missão que Ele deixou para ela. E se Deus prioriza a igreja, quem somos nós para colocá-la à periferia, deixar algo irrelevante para a nossa vida, algo que é o último lugar que pensamos em ir, o lugar que nós não pensamos em permanecer? Queridos, priorizar a igreja é o motivo pelo qual Deus a prioriza, mas também porque Deus a constituiu como o seu povo. Olha o que diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que Pedro está dizendo? Que Deus constituiu um povo, a sua igreja.
E não é um projeto novo. Às vezes nós falamos assim: a igreja foi inventada pelo homem, igreja é o homem que inventou, o homem que tenta fazer com que a igreja seja algo relevante. Queridos, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 19, quando Deus chama Abraão, ele faz o seu povo uma grande nação, e passa toda aquela história do Egito, e Deus traz o seu povo de novo para a sua presença, e começa a moldar o seu povo, começa a dar uma lei ao seu povo. Ele diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O que Deus está falando por intermédio de Moisés? Que se aqueles homens do passado tomassem a decisão de obedecer, de ouvir a palavra de Deus, e obedecer e cumprir a sua parte da aliança, eles seriam chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus, e seriam eles que iriam abençoar todas as outras nações. Entre todos os povos, aquele seria chamado povo de Deus. E é exatamente essa citação que Pedro faz na sua carta, agora não se referindo mais a Israel, mas se referindo a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, que agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. E aí, outras afirmações bíblicas, que Deus constituiu a igreja como o seu povo. Nós vamos encontrar povo de Deus, corpo de Cristo, edifício, cidadãos dos santos, concidadãos dos santos e família de Deus. E aí, diversas outras maneiras que Deus se refere a nós como povo que Ele constituiu. Então, quando pensar que foi um homem que inventou, foi a ideia de um grande filósofo, você vai dizer assim: não. A palavra de Deus mostra que quem constituiu a igreja como povo de Deus foi o próprio Deus. E você e eu devemos priorizar a igreja, porque Deus a constituiu como povo dele. Mas também, queridos, é preciso priorizar a igreja, porque Deus decidiu, por meio dela, edificar o seu povo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. É interessante o quanto nós queremos andar sozinhos na nossa vida com Deus. Dificilmente você vai encontrar alguém que se declare ateu, mas você vai encontrar muitas pessoas que se dizem tementes a Deus, mas que se acham irrelevantes à vida em comunidade cristã. O participar de uma igreja, o fazer parte de uma família chamada família de Deus. E é interessante que eles acreditam que eles podem viver a sua fé afastados da igreja, porque assim mesmos eles serão edificados, achando que apenas em casa, lendo a Bíblia e fazendo oração, que é fundamental, mas eles acham que apenas isso será suficiente para fortalecer a sua fé e edificar a sua vida. Mas Deus não escolheu esse caminho para edificar, Ele escolheu o caminho da igreja, aonde Deus edifica cada um de nós em meio ao corpo, em meio à sua igreja. Ou seja, a vida cristã não se vive sozinho, se vive em comunidade. É automático. Por exemplo, a partir do momento que eu nasci, automaticamente eu passei a fazer parte da minha família. Já existia minha mãe, meu pai, minhas 3 irmãs. Eles eram uma família. E aí então eu nasci, eu surgi para embelezar a minha casa, e naquele dia, automaticamente, eu me tornei família, parte daquela família. Quando nós entendemos que em Cristo Jesus, Deus resgata cada um de nós individualmente, mas automaticamente Ele nos coloca a fazer parte do seu corpo, da sua família, da sua igreja, automaticamente nós fazemos parte desta família, desta igreja.
Então não há mais como andarmos sozinhos, não há mais como vivermos sozinhos, não dá mais para cultivar uma espiritualidade sozinhos. Se nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entendemos que também Ele é o Senhor dos nossos projetos, o Senhor da nossa família, e Ele tem o melhor para nós, e o melhor para nós que Ele deixou foi a sua igreja, para que nesta igreja nós sejamos edificados. O cristão não se edifica sozinho, se edifica no corpo. Sabe por quê? Sabe qual é a maneira que Deus edifica cada um de nós? Através dos dons e ministérios. Ele coloca dons e ministérios na igreja, para que através desses dons e esses ministérios, nós sejamos edificados. Queridos, você pode ter uma centena de dons, pode ter o dom que quiser, mas sozinho você não vai ser edificado. Sabe por quê? O dom que eu tenho não é para edificação própria. O dom que Deus me deu não é para edificar a minha vida, mas Deus me deu um dom para que eu possa edificar o seu corpo, a sua igreja. Assim Deus deu a você um dom para que você não seja edificado por esse dom, mas que por meio deste dom você edifique a igreja. Ou seja, Deus me deu o dom da palavra, o dom da pregação, o dom do ensino. Mas o que me adianta ficar em casa olhando para o espelho, pregando ao espelho? Eu não serei edificado. Mas a partir do momento que Deus me coloca para ensinar a sua igreja, a igreja é edificada. Da mesma forma, o dom de misericórdia. Você pode ter um coração compassivo, cheio de compaixão, um coração que ama as pessoas, que se importa com elas, um coração disposto a ajudar o seu semelhante. Mas se você ficar em casa, esse dom não vai edificar ninguém. Mas se você vier à igreja, entender que dentro da igreja tem pessoas passando necessidades emocionais, físicas, espirituais, e Deus mover o seu coração em direção àquela pessoa, você vai ser usado para edificar aquela pessoa. Quantas vezes nós somos edificados com uma palavra, com uma oração, com um ministério de louvor. Queridos, nós vamos percebendo que Deus escolheu a igreja para edificar o seu povo. E quando nos sentimos fracos, afastados, quando não temos por costume o congregar, nós percebemos o quanto nós desviamos da presença de Deus. E sabe qual que é o nosso erro? Eu preciso ir lá na igreja buscar mais de Deus. Não, você precisa voltar na igreja para que Deus possa edificar a sua vida através dos dons que Ele tem derramado em meio ao seu povo, em meio à sua igreja. Aí você chega e sai fortalecido através de um outro dom, de um outro ministério que fortalece a sua vida. Um texto que nós conhecemos de cor: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali, naquele lugar, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando a igreja está reunida, é onde o Senhor derrama da sua bênção. Queridos, priorizar a igreja, porque Deus decidiu edificar a cada um de nós através da igreja. Mas também porque Deus determinou que por meio dela seja a sua missão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Eu tenho falado muito aqui sobre o que é uma vida missional. Vida missional é quando uma atitude minha provoca em alguém uma atitude que a direcione a Deus. Eu faço algo para alguém e a resposta desse alguém, mas direciona diretamente para Deus. O que Jesus está falando aqui em Mateus, no Sermão do Monte, é que Deus escolheu a igreja para que, através da sua igreja, pudéssemos cumprir a missão que é dele. A missão dele é resgatar vidas, é salvar vidas, é transformar famílias. Esta é a missão que Deus tem a cumprir. Esse Deus é um Deus missionário. Mas Ele escolheu a igreja para que essa missão pudesse ser realizada, ou seja, através da minha e da sua vida. E olha como Jesus conclui esse pensamento:
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Que você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. E cada atitude nossa como igreja em meio à sociedade, cada atitude nossa vai fazer com que os homens possam ver as nossas obras e não dar glória a nós, mas vão dar glória a Deus. Lembra que eu falei do livro aqui, que as pessoas, Deus não vai fazer um grande prodígio e mostrar ao mundo inteiro, mas Ele vai fazer com que a sua vida seja um testemunho no trabalho, na família, entre os amigos, aonde você estiver, representando a igreja. Você vai entender que você como igreja, como corpo de Cristo, você vai influenciar essas pessoas e as suas atitudes vão levar elas a glorificar a Deus. E aí a grande missão que Ele deu à sua igreja: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que priorizar a igreja? Porque Deus determinou que por meio de nós, igreja, a missão dele vai ser cumprida. É preciso priorizar a igreja por 4 razões: porque Deus prioriza, porque Deus a constituiu como seu povo, porque Deus decidiu edificar por meio dela o seu povo, e porque Deus determinou que por meio dela se cumpra a missão. E aí uma pergunta muito simples: o que isso muda na minha relação com a igreja? Nós vimos o porquê priorizar a igreja, mas o que isso muda você e eu quanto à nossa relação com a igreja? Qual que é a decisão que nós vamos tomar diante dessas afirmações que o Evangelho está fazendo a cada um de nós? O que fazer diante daquilo que Deus fala na sua palavra sobre a sua igreja? O que vai mudar em cada um de nós? Primeiro, o que deve mudar são os nossos conceitos quanto à igreja. Olha que o autor do livro chegou à conclusão: a igreja não é um posto de gasolina, eu compreendi, é o ônibus no qual eu deveria estar viajando. Quando eu entendo que igreja Deus prioriza e é prioridade no plano de Deus a igreja, a primeira coisa que deve mudar são os meus conceitos quanto à igreja. Se eu tenho conceitos errados, conceitos pejorativos, conceitos que eu acho que a igreja é irrelevante, é desnecessária para a minha vida, que eu não preciso estar nela, o primeiro lugar que deve se mudar é na minha mente. Por quê? Porque são esses conceitos que me levam à prática, são esses conceitos que me levam a atitudes, são esses conceitos que me levam a olhar para a igreja de forma diferente. Então, quando eu ouço uma mensagem como essa, a primeira coisa que eu preciso mudar são os meus conceitos, a maneira que eu olho para a igreja, mas também muda na minha relação com a igreja o meu envolvimento com a igreja. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Espera aí, se Deus se envolve tanto com a igreja, a ponto do seu filho morrer na cruz para poder resgatar essa igreja, quanto mais eu olhar isso, eu preciso me envolver mais, eu preciso aprender a participar mais, eu preciso aprender a conhecer mais, eu preciso olhar aquilo que Deus tem dado à minha vida e poder entender que é importante eu fazer parte de uma igreja. E o que vai mudar? O meu serviço em meio à igreja. Olha como Paulo vai concluir o capítulo 4. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aí eu vou entender, a partir daquilo que eu ouvi hoje, que eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso me envolver e aprender a trabalhar na igreja, a servir a igreja, a entender que Deus me chamou, Deus me salvou e me deu uma capacidade, me deu um dom, me deu um ministério para que eu possa aprender a servir a igreja.
Por quê? Porque dentro desse corpo todo, ele diz que Cristo é a cabeça, mas cada um de nós fazemos parte deste corpo. E esse corpo só será edificado com a justa cooperação de cada parte. E aí eu não preciso explicar muito para você. Basta uma parte do nosso corpo deixar de funcionar, nós vamos sentir as dores, as consequências daquilo que o nosso corpo deixou de fazer. Assim é o mesmo conceito igreja. É a justa cooperação de cada parte, aonde cada um de nós servimos, cada um de nós nos envolvemos, em cada ministério, em cada área que Deus nos vocaciona a fazer, e isso muda a maneira que eu vou olhar a igreja. Quando eu entendo o que muda na minha relação com a igreja, eu faço uma segunda pergunta para você: o que isso muda na relação com a minha igreja? Agora não é mais um conceito geral, mas é trazendo para a nossa realidade aqui. Quando nós entendemos que Deus prioriza a igreja e nós precisamos aprender a priorizar, o que isso muda na relação com a minha igreja local, com a igreja que você pertence, com a igreja que você congrega? Pelo menos 4 coisas. Primeira delas, o amor, um amor incondicional. A minha igreja não é perfeita, mas é amada por Deus, por isso eu a amo. É amar a nossa igreja, é amar o lugar onde Deus tem nos abençoado, é amar o lugar onde Deus nos colocou. Eu sei que alguns vão dizer assim: pastor, de novo festa, de novo bolo, de novo salgadinho, esse mês já teve acho que 2 vezes isso, mas de novo. Queridos, nós temos que amar a nossa igreja, amar a tal ponto de colocar como prioridade na nossa vida, porque Deus ama esse lugar. A Aline falou aqui no louvor que a nossa família tem crescido. Eu lembrei aqui a primeira vez que o seu Valdir e a dona Ângela vieram participar com a gente aqui, eram 3 famílias só na igreja. Hoje somos várias famílias, hoje algumas sem combustível, mas somos famílias, são pessoas que estão frequentando aqui com a gente há tanto tempo, participando com a gente ao longo desse ano. Mas é a certeza que nós precisamos aprender a amar de forma incondicional, como Deus ama a igreja. Qualquer coisinha, qualquer realidade, qualquer desacordo, qualquer coisa contrária, nós começamos a criar um sentimento ruim no nosso coração. Isso não pode acontecer. Se a igreja é amada por Deus, eu preciso aprender a amar a minha igreja local, eu preciso amar esse lugar, eu preciso amar essas pessoas. Mas também, o que muda na relação com a minha igreja local? O serviço, a proatividade. A minha igreja não é perfeita, mas naquilo que Deus me permitir, quero ser usado para a sua glória e edificação de sua igreja. É interessante como nós conseguimos detectar aquilo que falta na igreja, como nós conseguimos perceber as falhas que a nossa igreja tem, que o nosso pastor tem, que os ministérios da igreja têm. É tão fácil olhar e apontar, acusar, mostrar tudo o que está errado, porque nós imaginamos de forma diferente, porque nós entendemos de forma diferente, porque nós faríamos muito melhor do que está sendo feito. Mas nós ficamos apenas nos cantos, nos bastidores, debatendo ideias, debatendo pensamentos, debatendo ideias contrárias. Mas nós não somos proativos, ou seja, eu olho aquilo que está acontecendo e eu tenho uma ideia para que se possa resolver, e eu vou e me envolvo, eu vou e participo, eu vou e faço. Não preciso o tempo todo estar lembrando o que cabe a mim fazer. Não preciso ficar o tempo todo lembrando que é o meu ministério, cabe a mim fazer. Não preciso ficar esperando que um outro faça. Mas se Deus me capacitou, se Deus me deu condições, se eu fui nomeado, se eu fui colocado, que eu possa desempenhar, que eu possa exercer, que eu possa servir melhor a minha igreja. Queridos, quando eu entendo que Deus está fazendo, e Deus está agindo, e Deus ama essa igreja, e Deus tem levantado trabalhos nessa igreja, nós temos que olhar e falar assim: Deus, eu quero servir mais, eu quero me envolver mais, eu quero participar mais, eu quero me sentir útil nessa igreja, me coloque em algum lugar. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar algo para você. Mas se nós ficarmos apenas jogando pedra, nós não conseguiremos resolver nada. Apenas mostrar as falhas e não a solução que Deus dá a cada um de nós. Mas o que muda na minha relação com a igreja local? Envolvimento, compaixão.
A minha igreja não é perfeita, mas quero aprender a cuidar de cada membro da minha igreja e deixando ser cuidado por eles. Envolver a ponto de chegar aqui, o lugar que eu posso chorar, o lugar que eu posso mostrar as minhas fraquezas, o lugar que eu sei que quando eu expressar a minha dor, pessoas vão se envolver comigo, pessoas vão orar por mim, pessoas vão demonstrar afeto, vão demonstrar interesse e vão cuidar da minha vida. E da mesma forma, Deus vai me dar condições de que através da minha experiência com Ele, do meu conhecimento dEle, abençoar outras pessoas, cuidar de outras pessoas. É um lugar onde deve existir a compaixão. Vivemos um mundo onde a indiferença tem reinado, mas a igreja, como povo de Deus, nós somos cuidados por Ele. E uma das formas que nós somos cuidados por Deus são através daqueles que Ele coloca do nosso lado para buscar a presença dEle. Eu sempre, se você me convidar para almoçar, comer uma pizza, qualquer coisa, está aberto o convite. Quando você fala assim, pastor, ora, eu vou orar, Senhor, obrigado por esse momento. Do nosso coração, colocando pessoas do nosso lado. É a maneira que Deus cuida das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas fraquezas. É esse lugar que eu preciso me envolver mais. Às vezes nós falamos assim, a igreja é fria, a igreja é muito distante, pastor, a igreja está crescendo, não conheço todo mundo. Se envolve mais. A gente vai ter um lanchinho aqui básico depois do culto, fica aqui. Começa a se envolver, pega o lanchinho, vai sentar do lado de quem você não conhece, e aquela pessoa pode te abençoar muito naquele momento. Mas, queridos, o mais importante, o que muda na minha relação com a minha igreja, comprometimento, continuidade. A minha igreja não é perfeita, mas quero ver as coisas acontecendo da melhor maneira, por isso estou engajado com o ministério. Comprometimento, continuidade. E aqui, não uma palavra de repreensão, mas uma palavra de alerta. Queridos, o que mais acontece na nossa igreja, nesse primeiro ano de organização como congregação, é a falta de continuidade com os ministérios que nós nos envolvemos. Nós nos empolgamos no começo, nós queremos ajudar, nós queremos participar, nós queremos fazer, mas chega um momento que nós falamos assim, não vou, não quero mais, deixo de lado. E aí nós chegamos aqui na programação, esperançoso que tudo está organizado. E qual que é a maior crítica que vocês fazem nos bastidores? Regina, ajuda aí. Para que você fala mal de mim. O pastor centraliza tudo. O pastor não deixa ninguém fazer nada. O pastor faz tudo sozinho. Queridos, pergunta para o seu coração, por que eu faço tudo sozinho? Por que eu corro tanto sozinho? Por que eu tento resolver todas as coisas sozinhos? Faz essa pergunta no seu coração, aí você vai entender o que é o comprometimento e a continuidade. É entender que os ministérios vão fluindo, é óbvio que o serviço vai aumentando, vamos nos sentindo cada vez mais incapacitados para fazer, e nós precisamos estar juntos, precisamos participar mais, mas precisa dar continuidade naquilo que começou a fazer. Pastor, estou aqui. Pastor, já não estou aqui. Queridos, não é para mim, é para Deus. E é Deus quem vai dar condições. Às vezes nós fazemos tudo, corremos atrás de tudo sozinhos. Por quê? Porque alguém está deixando de fazer a sua parte. Algum dom está guardadinho, está lá escondido, deixando o violão em cima da cama. Desculpa, Camila, eu lembrei disso. Vocês viram a Camila tocando violão, gente? Queridos, quem está aqui há mais de um ano sabe a dificuldade que tivemos ao longo de toda a história no louvor. Sempre dificuldade no louvor. E aí Deus hoje tem levantado um grupo para servir a igreja. E eu vejo a dedicação, terça, quinta, quando dá no sábado, domingo mais cedo chegam para ensaiar, e nós vimos como há dedicação. Ou seja, quando há o comprometimento, a continuidade,
a igreja é abençoada. A igreja começa a ver os frutos daquilo que Deus está fazendo no meio dela. Quando nos envolvemos com o ministério infantil e aquilo dá continuidade, nós percebemos o quanto as crianças começam a ficar apaixonadas por vir à igreja, amam estar na igreja. Quando dá continuidade com o ministério de adolescentes, nós percebemos a alegria que eles têm em vir à igreja e participar das programações com os adolescentes. Quando dá continuidade no ministério de mulheres, quantas mulheres se envolvem e quantas notícias são boas quando elas têm os seus encontros, assim como o ministério de homens. Em cada ministério, em cada trabalho que Deus tem colocado, é preciso priorizar a igreja, entendendo que comprometimento é continuidade, é nos engajar naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E pode ter certeza que se Deus não usar você em uma área, você não se sentiu confortável numa área, Deus vai colocar você em outra área. O que Deus não vai deixar é você sentado no banco, sentindo-se inútil por aquilo que você não consegue fazer, e aí você acha que não é útil para a igreja e acha que é irrelevante a sua participação na igreja. Deus coloca em cada um de nós um dom específico, e por meio desse dom Ele abençoa a igreja. E quando nós não fazemos a nossa parte, lembre-se de uma coisa: alguém está deixando de ser abençoado, porque nós escolhemos não nos comprometer e não dar continuidade àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que tudo isso muda na relação com a minha igreja, com a sua igreja local? Muda a maneira de amar de forma incondicional, a maneira de servir de forma proativa, a maneira de me envolver de forma de demonstrar compaixão e a forma de comprometer-me com ela, a continuidade. A nossa igreja hoje, amanhã na verdade, comemora 1 ano de organização como congregação. Ainda nós somos uma congregação, somos ainda uma filha da igreja central, mas nós temos que sonhar mais, sonhar com a organização, com uma igreja independente. Uma igreja que aí começa a sonhar em ter filhos, em plantar outras igrejas, em estender aquilo que Deus tem feito em nosso meio. E nós precisamos sonhar mais com isso. Não é meu sonho. Nós vimos que sonho surge no coração de Deus para a sua igreja. E Ele coloca no meu coração, coloca no seu coração, e a igreja se envolve, e cada vez mais a igreja começa a cumprir a missão que Deus deixou para que nós pudéssemos cumprir. Hoje tivemos uma reunião com um dos pastores candidatos à igreja central, e foi perguntado como começou a nossa igreja. Começou com uma briga de um menino de 14 anos com uma menina de 11 anos, casal de namorados. Lembra, Ana, Dona Marina? Onde o menino batia, agredia a menina, e aí precisava de uma palavra. Eu vim uma terça-feira, reuni com eles, falamos, vamos começar um discipulado? Toda terça-feira eu venho com vocês aqui. Aí peguei a Ana, a Dona Marina, falei, vamos comigo. Começamos, eles foram apenas um encontro, e aí foram embora da cidade, e esse trabalho começou, e está aqui como está hoje. E eu soube que eles se converteram, né? A Madá falou que o menino estava na igreja, a menina estava na igreja, foi embora para bem longe daqui, mas estão no Evangelho. Queridos, e hoje nós estamos aqui, mais de 70 pessoas que frequentam normalmente a nossa igreja. Hoje nós temos a Sabrina, a Vanessa e o Tiago visitando a igreja a primeira vez. Isso é Deus cuidando da igreja. O Lucas, segunda vez. Então é Deus cuidando da sua igreja, é Deus multiplicando a sua igreja, lugar onde nós somos abençoados. E eu quero convidar você agora um tempo especial de oração, e orarmos pela nossa igreja, orarmos por esse lugar que Deus escolheu para abençoar a sua vida e a minha vida. Então fale com Deus, com as suas palavras, dizendo, Senhor, abençoa essa igreja e muda a minha visão quanto igreja. Eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos, Deus, para a minha vida quanto igreja. Pai, a minha oração essa noite é apenas um pedido, ó Pai. Nos ensine a amar a Tua igreja da mesma forma, Pai, que o Senhor a ama.
Nos ensine a priorizar a igreja da mesma forma que o Senhor a prioriza. Nos ensine a olhar a igreja como projeto do Senhor para a nossa vida, para a nossa história, para edificar, para restaurar, para renovar, ó Deus, a nossa vida, a vida de famílias, ó Deus. Que eu peço é isso, ó Deus, essa noite. Ensina-nos, ó Deus, a amar e a priorizar a Tua igreja da mesma forma que o Senhor a ama e a prioriza, para louvor da Tua glória, e que assim seja por meio desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.